Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de ArchiCAD 23. Nessa aula nós vamos aprender, vamos entender um pouco aí sobre os atributos de elementos que o ArchiCAD trabalha. É de extrema importância a gente entender este princípio, porque tudo no ArchiCAD está vinculado, né? Tudo que diz respeito à representação gráfica no ArchiCAD está vinculado aos atributos do elemento dele. Então, quais são os atributos que nós vamos ver? A gente vai ver a ferramenta linha, trama, vamos entender como que funcionam os materiais de construção e vamos entender como que funcionam os materiais de superfície dentro do ArchiCAD, ok? Então, a primeira delas aqui é a linha, que é o elemento mais básico dentro do ArchiCAD, porque tudo, seja 2D, seja 3D, utilizam a linha como referência de desenho. Selecionando aqui então a ferramenta linha, a gente pode escolher aqui um método de geometria, que pode ser o convencional, né, um modelo individual, o em cadeia, a gente pode fazer então diferentes tipos aqui. Para finalizar é só dar um duplo clique, tá vendo que ele ficou preso, a gente dá um segundo clique, ela finaliza. Apagar. A gente tem a opção de fazer o retângulo, né, que a gente já conhece, e o retângulo rotacionado, que nós já vimos também outras vezes, ok? Então aqui nós conseguimos configurar individualmente a cor dessa linha. As cores elas vêm vinculadas nessa parte de cima, a gente tem aqui 0.10 milímetros, isso aqui é a pena, né, a espessura da pena. Cada cor aqui tem uma pena específica, a gente vai ver depois numa aula só de caneta sobre elas. A gente pode inserir às vezes uma seta, algum elemento do tipo no início ou no final dessa linha, né? Só aumentar o tamanho dele para a gente poder ver, tá vendo? Pode inserir às vezes uma seta de um lado, dos dois lados, só de um lado. Pode mudar essa seta, né? O tipo de seta que a gente quer que apareça, tipo de símbolo, na verdade, não só seta aqui nessa ponta. Outros elementos, como por exemplo a trama, ela utiliza linhas também, que no caso seriam as linhas de fechamento, né? Observe que a gente tem uma trama quadrada e essa linha externa é a mesma linha que nós vemos aqui. A gente pode escolher aqui, no caso, dentro da trama, um tipo de trama que a gente queira utilizar. Então, por exemplo, a gente tem de blocos, de isolamento, modelo de grelha, né, no caso que seria de piso, né, de porcelanato, cerâmica, modelos de madeira, tábua, telha, enfim, vamos utilizar um aqui diferente. Aqui na frente a gente tem a caneta da trama, essa de baixo é o fundo dela, tá? E a de cima aqui, que é onde tem esses riscadinhos, é a cor da trama, onde a gente pode alterado da forma que a gente preferir, tá? Aqui embaixo, nesse olhinho aqui, para deixar ela sem nenhum tipo de revestimento, de cobertura, e nesse último aqui é para usar a cor da tela de fundo, ok? Como se fosse transparente. E aqui na frente, girando aqui o scroll, nós temos a cor então da trama, da linha da trama, tá vendo? Então, mesmo utilizando a trama, o objeto linha ainda se faz presente, tá? Então, aqui no caso seriam os elementos de representação 2D. Como que eu faço para criar uma linha nova? Eu venho aqui em opções, atributos do elemento, linha. Aqui dentro da linha nós temos opções então de escolher, né, as opções disponíveis para a linha. Nós podemos criar também um novo ou renomear. No caso, a gente tem a opção de duplicar esse modelo que a gente selecionou. Podemos criar um novo símbolo ou uma nova linha tracejada. No caso da linha tracejada, aqui a gente pode escolher qual vai ser o padrão desse traço. Então vamos colocar aqui 3 padrões e vamos diminuir aqui de 5 para 1 com espaçamento de 1 também. Então observa aqui, esse daqui central ele mudou o tamanho, ó, e ele vai repetindo, tá vendo? Esse aqui é um dos modelos que a gente tem. O outro aqui em símbolo, o de duplicar, a gente pode duplicar às vezes esse mesmo modelo
e só configurar aqui os novos padrões sem apagar o modelo que a gente quer estar usando essa tracejada em um outro objeto. A gente não quer mudar ela, quer mudar só num segundo objeto que nós vamos fazer. Então é só duplicar. E esse símbolo, ele funciona da seguinte forma. A gente pode pegar, por exemplo, um padrão que a gente desenhou. Deixa eu fazer ele um padrão menor aqui, só para ficar legal. Vou pegar aqui a linha cadeia. Desse jeito. Nós queremos que essa linha vai segmentando nesse formato. A gente vai selecionar, dar um Ctrl C para copiar. Opções, atributos do elemento, linha. Novo, símbolo, ok. E aqui a gente vai colar. Quando a gente cola, entra o nosso novo padrão aí. A gente tem, obviamente, as configurações de intervalo, as opções de tamanho desse traço, né? No caso eu vou diminuir muito. Tá vendo? 10, vamos pôr ele aqui 20, deixa eu ver se fica legal. Fica. Beleza, e vamos dar um ok. Se a gente vier aqui na nossa trama, a gente vai poder mudar, por exemplo, aqui a opção da nossa linha para esse padrão que a gente acabou de criar. Ó. Tá vendo? Então ele consegue fazer essa repetição. E você pode criar os tipos de linha baseado no projeto que você for fazer, às vezes se você precisar. Para a trama é a mesma coisa. Opções, atributos do elemento, trama. Aqui a gente tem a opção de criar um novo. Aí no caso nós temos 4 opções. A gente pode renomear ou apagar. E a gente pode também escolher o uso dessa trama em trama de desenho, que é essa que a gente fez, que é uma trama 2D. Trama de superfície, que é o que a gente chama de... é uma espécie de trama de vetor, né? Onde, por exemplo, a gente faz o desenho de uma laje e quer representar que naquela laje tem uma grelha de 60 por 60, é essa trama de superfície que faz isso. E a de corte, que é aquela que a gente vê quando o elemento está sendo cortado, um exemplo de um concreto, que são aqueles triângulos com os quadradinhos. O espaçamento, né? No caso dessa trama, daqui também a gente consegue configurar tudo. Clicando em novo, a gente tem a opção de duplicar essa trama. E no caso, só alterar aqui também as dimensões, igual na linha. A gente tem a opção de adicionar uma trama de imagem. Que no caso dessa trama de imagem, a gente pode, por exemplo, escolher aqui da biblioteca, né, do catálogo. Não sei, uma cantaria, por exemplo, com uma pedra, né? Escolher aqui um tipo diferente de textura. A gente pode também criar um novo símbolo. Aí no caso desse símbolo a gente tem que definir um padrão para ele, então é bem específico, né? No caso a gente pode pegar um já feito, duplicar e alterar. Ou então criar uma nova trama sólida, que basicamente seria assim, trama de transparência ou com um fundo 100%. Beleza? Outro fator que a gente deve levar em consideração então são os materiais de construção e a superfície, tá? Esse já não é mais um objeto 2D, e sim a gente vai começar a analisar isso no 3D. Onde nós temos aqui, por exemplo, uma parede. Essa parede a gente pode dar um material aqui para ela, na estrutura. Vamos colocar que ela seja de tijolo cerâmico. Então ela tem uma trama de corte própria desse material. E lá em 2D nós temos também uma superfície própria do tijolo com o rejunte do jeito que tem que ser, ok? Se a gente vier então em opções, atributos do elemento, material de construção, a gente consegue tanto editar as configurações desse material como criar outros materiais novos, tá? Todo material de construção ele vai ter uma trama e vai ter uma superfície vinculada a ele. No caso dessa trama, a trama de corte, tá vendo que ela tá aparecendo cortada aqui. E a gente pode escolher a cor daquela trama, do fundo dela também, e também a prioridade, que basicamente é no sistema de construção. Por exemplo, a gente vai fazer um detalhamento onde nós temos uma laje de concreto, uma parede de alvenaria e o reboco. O reboco ele não pode cortar a laje de concreto. A laje de concreto tem que ter maior prioridade, maior força sobre o reboco. Então é o que isso aqui
representa. Eu vou mostrar isso para vocês já já. E quando a gente fala de superfície, a gente está falando só da tinta, do revestimento. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em superfície e pintar, por exemplo, um lado de branco. Essa parede ela não deixou de ser de tijolo, então ela tem a mesma resistência mecânica, condutividade térmica e tudo mais de uma parede de tijolo, só que pintado de branco. No SketchUp, por exemplo, se a gente vier e pintar tudo de branco e falar que essa parede é de concreto, ok, ela é, mas aqui não. A gente tem que entender que o material de construção dessa parede é tijolo cerâmico e não concreto, ok? Então a gente pode vir aqui e retirar os materiais, a superfície. Voltando em opções, atributos do elemento, em superfície, a gente consegue configurar novas superfícies para o nosso modelo. A gente tanto pode escolher um modelo aqui a partir do catálogo, ou pode duplicar essa madeira e botar aqui a madeira Mogno, ou pode substituir essas propriedades baseadas também em uma aqui do catálogo, tá? Vamos criar uma nova aqui do catálogo. Vou pegar aqui um tijolo diferente. Então um tecido, acho que fica melhor. Pegar esse tecido xadrez aqui, ó. A gente consegue fazer. E vindo aqui a gente pode, por exemplo, eu não vi o nome desse tecido. Agora para me achar vai ser difícil. De novo, ele se chama tecido 1423. Ok, a gente pode vir aqui então na superfície aqui e pintar a superfície aqui com o tecido 1423. Tá vendo? E a gente consegue configurar dentro dessa superfície fatores como reflexão, exposição à luz, tá vendo? Isso no motor básico. Se a gente tiver no motor da Maxon, aí a gente tem configurações mais complexas aqui voltada para renderização, que é o motor de renderização do ArchiCAD, esse Cine Render, que é um renderizador muito bom por sinal, só precisa ser bem configurado. Quando eu estava falando da prioridade, eu estava me referindo a isso aqui. Vindo aqui em estrutura, nessa primeira opção a gente tem 3 tipos de parede, né? A gente vai ver isso com mais cuidado depois. Mas vindo aqui na segunda, que é a composição de parede, a gente observa que tem várias camadas diferentes. Em 3D funciona da mesma forma. A gente tem aqui o tijolo, o reboco, a cerâmica do lado de cá. Ok? Vamos desenhar uma laje rápida aqui. E vamos pegar bem na pontinha aqui para ficar legal para representar. Indo no 3D, tá aqui. Eu preciso que essa laje ela entre embaixo dessa laje, dessa parede. Ok, eu vou inverter aqui também a base dela para que ela fique dentro, tá vendo? Pode observar que a laje ela tá como genérico, não é? Vamos colocar aqui um concreto. Que a laje sendo de concreto ela tem vantagem sobre o bloco de cerâmica. Mas por exemplo, essa laje fosse de um material mais leve, como a água, por exemplo, observa que a parede tem prioridade. A água não pode passar simplesmente por dentro da parede. E onde que a gente configura essa prioridade? Por aqui, ó. A gente pode observar que o tijolo cerâmico tem uma prioridade de 520, enquanto a água tem uma prioridade de 110, ou seja, o tijolo tem vantagem sobre a água. Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham conseguido pegar o conceito de superfície e material de construção. Nós iremos utilizar eles com mais cuidado e mais detalhes mais à frente. Então agradeço por ter aguardado até aqui, por ter assistido na verdade até aqui. Muito obrigado e até mais.